Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Com igual confiança venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las favoravelmente. Amém. José Justíssimo, rogai por nós. Ele, São José, conquistou para si o título de justo e, assim, serve de modelo vivo da justiça cristã que deve reinar na vida social. Papa Pio XII. O que significa chamar São José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. São José era uma espécie de homem comum com quem Deus confiava para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse em cada um dos momentos de sua vida. É por isso que as Escrituras o chamam de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel de Deus, alguém que cumpre a vontade divina. Vamos perceber isso em Gênesis 7, versículo 1, capítulo 18, versículo do 23 a 32, Ezequiel, capítulo 18, versículo 5, Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Ou que é honrado e caridoso para com o próximo. Vamos perceber em Tobias 7, versículo 6 e capítulo 9, versículo 6. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos, seus semelhantes. Além disso, Thompson traz também uma definição no livro Vida e Glórias de São José. O próprio Deus, no Santo Evangelho, profere o elogio de São José chamando-o de justo, Mateus 1,19. E o grande doutor São Jerônimo assim explica o termo. José é chamado justo por ter possuído todas as virtudes em um grau perfeito. Então, ser justo abrange todas as virtudes na medida em que leva o homem a dar a cada qual o que lhe é devido, seja a Deus, ao próximo ou a si mesmo. E diante desta definição, você é justo? Você ama a Deus, guarda seus mandamentos e age com honra e caridade para com seu próximo? Não desanime, São José aumentará em você a virtude da justiça. Os teólogos definem a virtude da justiça como dar aos outros o que lhes é devido. Por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, devemos ser gratos a Ele por nossa existência e louvá-lo por sua bondade. Agimos com justiça para com Deus, dando-lhe o que lhe é devido quando o adoramos, especialmente pela nossa participação na Santa Missa aos domingos e dias santos de obrigação. Se deixarmos de fazer isso, não estamos amando a Deus, não estamos agindo com justiça para com Deus, não estamos dando a Ele o que lhe é devido. Até porque atos de religião, como devoção, é um ato de justiça, é dar a Deus o que lhe é devido. Para São José, ser um homem justo significava cumprir os ditames da religião judaica, e isso exigia que ele viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano, uma longa distância de Nazaré, e participasse de vários rituais e cerimônias. E você? Você, por outro lado, provavelmente mora perto de uma igreja católica. Se você não pode gastar 1 hora por semana agradecendo a Deus e adorando-o, você não está amando a Deus ou dando a Deus o que lhe é devido. Você não é um homem justo. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis ou ao coral, mas à oportunidade de retribuir amor com amor e dar a Deus o que lhe é devido.
Sim, os padres devem fazer boas pregações, a música litúrgica deve ser sagrada e inspiradora, e é sempre agradável ver rostos familiares na missa. No entanto, mesmo se você achar o padre maçante, a música uma distração e a congregação espiritualmente morta, você precisa lembrar que não estará ali por isso, mas para agir com justiça e amor para com Deus. Não há melhor maneira de dizer a Deus eu te amo, dar graças a Deus e adorá-lo do que através do santo sacrifício da missa. Eucaristia significa ação de graças. Deus não é o único para com quem devemos agir com justiça por amor. Você também precisa dar aos outros o que lhes é devido. E você faz isso? Você ama, venera e honra a Virgem Santa, sua mãe espiritual? Você ama, venera e honra São José, seu pai espiritual? Você trata os membros de sua família com amor, respeito e dignidade? E quanto aos seus vizinhos, colegas de trabalho e todas as outras pessoas com quem você interage diariamente? E se você é um empregador, você oferece um salário justo? Lembre-se da regra de ouro. O que quereis que vos façam os homens, fazei-o vós também a eles. Lucas 6:31. Meus irmãos, nosso Pai espiritual agiu com justiça e amor para com todos, então devemos agir da mesma forma. Quer saber por que José é chamado de justo? Porque ele possuía perfeitamente todas as virtudes. São Máximo de Turim. O Evangelho descreve São José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude, nenhum tributo maior ao mérito poderiam ser aplicados a um homem. Papa São Paulo VI. Homem justo e reverente. Ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina e sempre em conformidade com ela em toda sorte de acontecimentos, prósperos ou adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. São Francisco de Sales. A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina e, diante de toda sorte de acontecimentos, favoráveis ou adversos, dar a Deus e aos outros aquilo que lhes é devido. A Igreja sempre viu São José como um homem justo e santo que amava a Deus e ao próximo como deveria, mas nem sempre compreendeu a importância teológica mais profunda do que tais palavras realmente significam, sobretudo quando aplicadas aos atos de São José no Novo Testamento. A Igreja levou séculos para propor uma teologia de São José que mostrasse sua grandeza e santidade. Hoje, a Igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria e o mais justo de todos os santos. Ele é o nosso Pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal e o terror dos demônios. Por esta razão, certas passagens do Novo Testamento que apresentam os atos de São José precisam ser reexaminadas à luz do que agora a Igreja ensina ser verdadeiro a respeito de São José. Para que assim, ao deparar com todo tipo de acontecimento, quer favorável, quer adverso, percebamos que São José sempre agiu de acordo com a vontade divina e deu a Deus e aos outros o que lhes era devido. São José viveu verdadeiramente o amor a Deus e ao próximo que Jesus veria ensinar. Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta ao descobrir que sua esposa estava grávida, e é inclusive neste relato bíblico que São José é chamado justo. A geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Andando ele com isto em pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14.
Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor e recebeu em sua casa sua esposa. Mateus 1, 18 a 24. Padre Donald tem um cuidado de apresentar uma tradução que não declara que São José desejava divorciar-se de sua mulher. Você sabia que a Igreja Católica sempre contemplou várias interpretações de Mateus 1, 18 a 24? Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se da esposa. Todavia, desde os primeiros séculos da história da Igreja, foram propostas 3 teorias acerca do que São José pretendia fazer quando descobriu que a esposa estava grávida. As 3 foram adotadas por vários santos e estudiosos e todas elas têm origem na Igreja primitiva. Vamos conhecê-las. Primeiro, a teoria da desconfiança. São José desconfia que Maria cometeu adultério e, em consequência, decide pedir o divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser divorciar-se da esposa porque esta lhe foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria, por isso busca divorciar-se dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura apócrifa e foi adotada por diversos padres da Igreja. Já havia outras referências que São Pedro Crisólogo defendeu, Santo Ambrósio também, só que Santo Agostinho veio debelar, porque tal postura não condiz a um homem justo. Segunda teoria, a teoria da perplexidade. São José fica perplexo e estupefado diante da gravidez de Maria, mas não duvida de sua inocência. Fica aturdido e sem saber o que fazer. Assim, confuso, decide divorciar-se de Maria. Alguns padres da Igreja esposam essa teoria e a defendem. Ela se tornou a teoria mais comum, inclusive sendo conhecida como dúvida de São José. Foi defendida por Orígenes, por exemplo. E a terceira teoria, a teoria da reverência, onde São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida de sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida de seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertence a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então, decide separar-se dela em segredo por justiça para com Deus e reverência por Maria. Ele está disposto a sair de cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da Igreja, bem como muitos santos, teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Inclusive Santo Agostinho, pois essa teoria se aproxima mais com a postura de um homem justo, e São Jerônimo, o grande apologético de São José. Mas de onde vem a necessidade de ter 3 teorias a respeito desse importante tópico? Bem, tudo depende da tradução da palavra grega apoluo. Todos os estudiosos bíblicos concordam que esta palavra é muito difícil de traduzir. Em grego, ela pode ter várias acepções e o significado escolhido para uma passagem específica é geralmente determinado pelo contexto que ela aparece. Por exemplo, os significados que ela pode ter: separar, ocultar, esconder, afastar-se ou divorciar-se. Curiosamente, a maioria das pessoas que traduziu o Novo Testamento do grego para outras línguas optou por traduzir apoluo como divorciar-se. No entanto, agora que a Igreja tem uma compreensão muito mais ampla de quem é São José, da sua santidade, sobretudo no tocante a seus privilégios, virtudes e prodígios, será que estaria correta essa tradução? Dizer que São José pensou em divorciar-se e ainda mais por duvidar da Virgem Maria, da sua pureza, do seu voto de virgindade perpétua? Logo, a Igreja avançou bastante em seu entendimento de São José, e na opinião de muitos, a ideia que ele quisesse divorciar-se de Maria parecia ser um pouco precipitada e precisava ser revista. Agora é preciso fazer justiça e dizer que aqueles que, ao longo da história, traduziram apoluo como divorciar-se, não o fizeram com más intenções ou por malícia. Lembre-se, divorciar-se é uma tradução normalmente válida da palavra de acordo com o contexto de uma passagem específica.
Todavia, a única razão para o uso do verbo divorciar-se em Mateus 1, 18 a 24, era que a igreja ainda não tinha uma teologia amadurecida sobre São José. Então, não foi por malícia, mas também não tinha uma teologia amadurecida sobre São José para poder definir qual seria a sua reação nesse contexto, nesse episódio. Então, buscaram apenas uma tradução para Apolô, que não foi bem colocada no contexto, diante de quem é São José. Além do mais, na realidade, Mateus 1, 18 a 24 costuma ser descrito como a dúvida de São José, em vez da anunciação de São José, que seria uma descrição muito mais nobre. Chamar dúvida de São José dá gancho para pensarmos que ele pensou em divorciar-se. Mas se eu digo anunciação de São José e conheço quem é São José, eu não vou dizer que ele pensou isso. Desse modo, é fácil compreender porque São José não é amado como merece e foi tão pouco honrado, reverenciado e imitado no decorrer da história. E qual a importância disso tudo, você poderá perguntar? Bem, há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de sua esposa e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e reverência. Essa última explicação do que ele pretendia fazer foi o que levou muitos estudiosos eruditos a optar por uma tradução de Apolô que não significasse divorciar-se, e isso olhando a teoria da reverência. Logo, divorciar-se não se aplica. Hoje, à luz do que a igreja percebe claramente ser verdadeiro em relação a São José, sustentar o posicionamento de que ele desejava divorciar-se da esposa é algo difícil de concluir ao olhar as suas virtudes. Afinal, a ideia de que São José pretendia divorciar-se da esposa coloca o próprio fundamento da nova aliança de Jesus Cristo sobre uma premissa questionável. Divorciar-se de Maria teria sido uma atitude extremamente injusta da parte de São José, pois Maria era inocente e não havia feito nada de errado. Como pode o homem que a igreja invoca como pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o homem justo, ser o mesmo homem que desejava divorciar-se da pura, inocente e imaculada Mãe de Deus? Gente, isso não faz sentido. Então, essa seria a primeira argumentação para elucidar esse primeiro questionamento. Vamos para a segunda pergunta. Quer dizer que por 2000 anos a igreja esteve errada sobre um aspecto tão importante da revelação divina? Não, não é isso em absoluto. É preciso recordar que desde a época em que o Novo Testamento foi escrito, a igreja contempla várias traduções de Apolô no Evangelho de Mateus. Contudo, à luz do desenvolvimento de uma teologia aplicada a São José pela Igreja, é preciso reexaminar a questão e apresentar uma interpretação mais concreta de Mateus 1, 18 a 24, uma interpretação que estava ali desde o início, mas não foi analisada profundamente. E como temos 3 teorias, podemos acreditar na teoria da reverência, que se aplica ao homem justo, que é o nosso Pai espiritual. Essa seria a argumentação para esse questionamento. Um terceiro questionamento. E o que a igreja agora entende ser verdadeiro a respeito de São José, que está fazendo com que estudiosos e teólogos evitem traduzir Apolô como divorciar-se? Porque muitos estudiosos estão preferindo descrever o que São José pretendia fazer como afastar-se de Maria. O reconhecimento pela Igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolô no Evangelho de São Mateus. Lembrem que a palavra Apolô tem vários significados e para cada contexto um significado se aplica melhor. Então, basicamente, à luz da compreensão extraordinária da santidade de São José, foi oferecida uma nova interpretação e correta do que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele reconhecia a santidade de sua esposa, sabia que ela não tinha ferido o voto de virgindade perpétua, então só poderia ser obra do Espírito. E como eles esperavam a mulher, a virgem que daria a luz ao Emanuel, por que não a Santa Maria?
Ele não queria divorciar-se dela, mas acreditava que seria justo para com Deus, que teria sido de fato o autor do mistério que ocorria no ventre da esposa. Então, afastar-se dela e da criança era uma ação de justiça, até que viesse uma outra revelação. É diante disso o fato que a Igreja admite essa interpretação de que muitos padres da Igreja, teólogos, santos e místicos medievais já interpretaram a passagem dessa forma, e é o que está levando muitos estudiosos hoje a adotar a teoria da reverência. Por exemplo, o padre René Lauretin, universalmente aclamado como o maior mariólogo do século XX, fez exaustivos estudos de Mateus 1, 18 a 24 e concluiu ser teologicamente problemático sustentar o posicionamento de que São José quisesse divorciar-se de sua amada esposa. Como um homem verdadeiramente justo pode ter desejado divorciar-se da esposa inocente, sem nem questionar, só pelo fato dele desconfiar dela e nem ter pleno conhecimento do que tinha acontecido? Isso é a atitude de um homem justo? Divorciar-se de Maria não teria sido um ato justo, mas um ato de extrema injustiça. O padre Ignace de la Poitiers, amplamente respeitado como exímio teólogo e estudioso bíblico, realizou um estudo detalhado de Mateus 1, 18 e 24 e convenceu-se tanto da veracidade da teoria da reverência que propôs sua própria tradução da passagem. Sua tradução é simplesmente reveladora. Ela elucida o exercício altruísta e heróico da virtude e da justiça por São José, bem como seu amor profundo e reverente por Maria e pela criança em seu ventre. Eis a tradução. No que diz respeito a Jesus enquanto Messias, sua origem aconteceu da seguinte maneira. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que tivessem levado uma vida em comum, ela se viu carregando no ventre uma criança por obra do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo e não queria revelar seu mistério, decidiu afastar-se dela em segredo. Porém, enquanto fazia esses planos, viu um anjo do Senhor aparecer-lhe em sonho e dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, em tua casa, pois, definitivamente, o que foi concebido nela vem do Espírito Santo, mas ela terá um filho para ti, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele quem salvará seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se realizasse o que fora dito pelo Senhor pela boca do profeta. Eis que a virgem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e dar-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa em sua tradução, Deus conosco. Ora, quando José despertou de seu sono, aconteceu como o anjo do Senhor havia ordenado, e ele recebeu sua esposa em sua casa. Que tradução! Ela pode soar um pouco estranha em alguns pontos, porque é muito literal, mas constitui de longe a melhor tradução disponível dessa passagem. Ela reconhece as virtudes sobrenaturais de São José como o contexto que exige uma interpretação mais nobre da passagem. Imagine se essa tradução tivesse sido colocada nas Bíblias, pregada nos sermões e incluída nas liturgias ao longo dos séculos. Sem dúvida, os fiéis teriam uma compreensão muito mais teologicamente correta e espiritualmente edificante da pessoa bendita que é São José. Olhando para as traduções anteriores, nós não podemos mudar a história, mas agora que a Igreja começou a entender de fato a grandeza de São José, podemos dar um direcionamento para o futuro. Nossa compreensão da perfeita e amorosa união de São José com a vontade de Deus, bem como de sua justiça e reverência, devem afastar qualquer interpretação que afirme que ele desejava divorciar-se da esposa. Tal interpretação é teologicamente indefensável, por causa do que agora sabemos ser verdadeiro a respeito de São José. A definição teológica da virtude da justiça é que ela dispõe a pessoa a sempre dar a Deus e aos outros o que lhes é devido. Em toda sorte de acontecimentos, sejam favoráveis ou adversos, São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Desse modo, é teologicamente impossível sustentar que São José tivesse decidido fazer algo que Deus odeia. E o que é isso? O divórcio.
É verdade que a Igreja Católica, seguindo o ensinamento do próprio Jesus Cristo, diz que o divórcio é impossível no caso de matrimônios sacramentais válidos e apenas tolera o divórcio civil em casos extremos. O que nós chamamos de invalidação ou nulidade católica não é o mesmo que um divórcio. A nulidade declara que nunca existiu um verdadeiro matrimônio. O divórcio, por outro lado, dissolveria um vínculo matrimonial válido. A Igreja admite a separação legal de esposos validamente casados, que não é nenhuma declaração de nulidade, nenhuma tentativa de divórcio, desde que os esposos separados não busquem romper o vínculo matrimonial. Mas é importante ressaltar, ainda mais nos tempos de hoje. Padre Donald diz, repito, Deus não o odeia por ter passado por um divórcio civil, ele odeia o divórcio. É preciso ressaltar ainda que nem todos os que desejam um divórcio civil ou obtêm estão cometendo um pecado ou uma ofensa moral contra Deus. E o motivo é que pode haver circunstâncias únicas em cada caso específico. Mas voltemos para o matrimônio de São José. É entendido também que São José estava passando por um teste. Sua virtude e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova, porque Deus pretendia fazer de São José um novo Abraão, um pai espiritual para o novo povo da aliança. Se São José passasse no teste mediante uma amorosa disposição de sacrificar-se inteiramente, Deus o abençoaria com uma bênção muito maior do que já havia concedido a qualquer homem que já viveu. Lembrem que Deus não fere a nossa liberdade. Nem é preciso dizer que São José passou no teste, né? Muitos padres da igreja, inclusive, descrevem de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverências sobrenaturais. O amor, a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que em momento algum ele suspeitou de Maria, não suspeitou da sua fidelidade. Maria era pura e inocente e ele sabia disso. Tampouco considerou a possibilidade de outro homem ter tomado sua esposa à força. Ele tinha absoluta certeza de que Maria pertencia a Deus e Deus cuidaria dela. São José confiava em Deus e confiava em Maria. Divorciar-se de Maria teria sido abandoná-la e deitar fora o matrimônio que Deus lhe dera. Por essa razão, São José desejava afastar-se de Maria, sabendo que Deus, que havia gerado a criança em seu ventre, cuidaria dela e da criança. Outro ponto, São José amava Maria com imenso amor e ter-lhe sido uma tortura cogitar afastar-se dela. Mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que José acreditava ser devido a Deus, por justiça, isto é, distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus. Então, por justiça e reverência, ele estava disposto a sair totalmente de cena. Foram essas atitudes de São José que sensibilizaram o coração de Deus, solidificaram o matrimônio de São José e fizeram dele nosso pai na fé. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse o seguinte a Santa Brígida: Desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que me cuidasse com caridade. Curiosamente, o que Maria disse a Santa Brígida da Suécia é exatamente o que teria dito a São Mateus quando este escrevia seu evangelho. Reflitam. De que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus 1, 18 a 24, senão por Maria? São Mateus não conheceu São José, nem estava presente quando tudo aconteceu. A fonte de informação tinha de ser Maria, e Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se.
ela teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. E ele teve medo daquela santidade. Outro questionamento: São José compreendia plenamente o que estava acontecendo no ventre de Maria? Não, ele não compreendia. Ele não teria todas as informações necessárias para fazer um discurso teológico sobre como Deus estava assumindo uma natureza humana no ventre dela. E sendo fiel judeu do século I, por certo, não teria entendido termos como união hipostática ou encarnação, pois estes surgiram na igreja apenas após séculos de reflexões, oração e discernimento. No entanto, ele tinha a convicção de que o que estava acontecendo nela era de Deus. Não sabia como a criança havia surgido em seu ventre, mas vários santos e padres da igreja asseguram que ele jamais duvidou de que Maria fosse pura ou de que Deus estivesse agindo nela. Ele não duvidou de Maria, antes duvidou de si mesmo e de sua capacidade de ser o marido de tal mulher e pai de tal criança. A grandeza de São José é que ele estava disposto a tornar-se um andarilho sem lar por amor a Deus e a Maria. Ele não queria difamá-la com um divórcio, ainda que em segredo. Depois de Jesus Cristo, São José é o mais humilde de todos os homens e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Se Deus quisesse que ele permanecesse em cena, seria necessária uma salvação divina para mostrá-lo. Com exceção de Jesus Cristo, obviamente, nunca houve um homem tão abnegado e heróico em amor, fé, justiça, reverência e humildade como São José. É evidente que Deus já sabia ter o homem certo em São José, mas São José precisava ouvi-lo do próprio céu. E foi exatamente isso que o anjo fez ao aparecer a São José e falar-lhe em seu nome. Deus revelou a São José que precisava contar com sua disposição de sempre fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus precisaria contar com a humildade e o amor sacrificial de São José a fim de cumprir sua missão salvífica. Chegaria um tempo que São José seria retirado de cena para que Jesus pudesse ensinar ao mundo sobre seu Pai Celeste, mas aquele ainda não era o momento. Não obstante, São José provara ser um homem confiável e obediente em face de toda sorte de acontecimentos favoráveis ou adversos. Deus podia confiar nele. Os santos, teólogos e místicos que ao longo dos séculos ensinaram que São José demonstrou perfeito amor, justiça e piedade, reverente para com Deus e Maria, oferecem-nos uma interpretação muito proficiente de Mateus 1, 18 a 24, que hoje está sendo ratificada no que a Igreja ensina a respeito de São José. Ele é o maior de todos os santos, o pilar das famílias e a glória da vida doméstica. Depois de Jesus Cristo, São José é o Justíssimo, o mais justo, amoroso e reverente de todos os homens. Por seu sacrifício total, José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom de si enquanto esposo. Conquanto tivesse decidido retirar-se a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo em Maria, José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. São João Paulo II. São José, nosso pai espiritual, não é um homem desconfiado que tenta divorciar-se de nossa mãe espiritual. Depois de seu filho, São José, ele é um modelo de amor sobrenatural, fé, justiça, reverência e humildade. Ele é um homem virtuoso, de uma fé constante e pura. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós.
esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Guardião do Redentor, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Servo de Cristo, rogai por nós. Ministro da salvação, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Amparo nas dificuldades, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos exilados, rogai por nós. Patrono dos aflitos, rogai por nós. Patrono dos pobres, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vulo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.